E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje nós vamos dar uma olhadinha aqui, ó, na palavrinha just, tá? E as formas, as traduções, né, os significados, os usos diferenciados que ela pode ter. Bem tranquilinha a aula de hoje, né? Então vamos lá. Ó, just is a common adverb in English, especially in speaking. It has different meanings. Então, ó, just é um advérbio comum no inglês. O just, pessoal, se for traduzir, ele fica mais próximo do só, do apenas, o apenas, tá? Fica mais próximo do apenas, se for traduzir diretamente, tá? E ele tem diferentes significados, especialmente aonde? Na fala. Aí a gente vamos ver então aqui, né? A gente vamos, não, né? Nós vamos ver aqui agora o, alguns significados do just. Então, só antes da gente prosseguir, vamos dar uma olhada nele aqui, ver o que ele mostra pra gente aqui no tradutor. Somente, né, o apenas, ah, exatamente, há pouco, não é? E há pouco é no sentido de existem poucos, né? Porque esse A tá com H, né, pessoal? Então ele é do verbo haver. Então há pouco. Aconteceu recentemente. Justamente, quase, né? Então, todos esses aqui podem ser, professor? Podem, tá? Mal, não no sentido de que a pessoa é má, mas no sentido de que foi raspando, né? Então, eu mal terminei a tarefa e e a professora já queria a resposta, já estava fazendo a correção, tá? Mal nesse sentido. Meramente, agora mesmo, né? Então, enfim, tem vários, tá vendo aqui? Do just. Aí ele generaliza aqui agora, né? É porque aqui a gente tem vários significados, mas esses significados eles vão variar muito do contexto, da estrutura da frase, né? Várias coisas diferentes podem influenciar no significado desse just aí. E aí aqui ele generaliza algumas ocasiões, tá? Algumas situações. Então, just meaning simply or absolutely. Então, o just significando que simplesmente ou absolutamente seria a tradução, né? Mas vocês vão ver que não é bem assim. We can just, we can use just meaning simply or absolutely to add emphasis to a statement. Então, pessoal, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que nós podemos usar o just com o significado de simply or absolutely para adicionar o quê? ênfase a alguma frase, alguma fala, algum argumento. Tá fugindo a palavra que eu quero usar do statement. É, statement. Uma declaração. Exatamente. É uma declaração. Para dar ênfase. Então você vê que não é simples no sentido de simplesmente, tá? Ou absolutely no sentido de absolutamente, né? É para dar, é quando a gente também usa esses dois, né? Então ela é simplesmente linda. Então eu estou dando ênfase à minha declaração. Ela é absolutamente linda. Então eu estou dando ênfase à declaração. Mas a gente pode usar esses dois aqui em outros sentidos, né? Então o simplesmente no sentido de que de fato é uma atividade simples, né? Posso usar? Poderia, mas aí o just ele não encaixa tão bem nesse caso aqui. E o absolutamente no caso de que a situação está correndo de uma forma absoluta, né? Então vamos ver os exemplos aqui, ó. It's just not right. Então, simplesmente isso, né? Simplesmente não está certo. Our holiday was just perfect. Nosso feriado foi simplesmente ou absolutamente perfeito.
E esse aqui, no português, né? Ele encaixa mais no simplesmente. Mas daria para trocar aqui, professor? Daria. Então, it's simply not right. Ou it's absolutely not right. Our holiday was simply perfect. Our holiday was absolutely perfect. Funciona tranquilamente, tá? Você vê que ele mantém a posição de advérbio e ele adiciona ênfase à declaração. Então, aqui eu estou adicionando ênfase ao dizer que a coisa, que eu não sei o que é, não está certa. E aqui eu estou adicionando ênfase à característica que eu estou dando ao feriado. Então, foi perfeito. Mas aí esse just perfect foi algo melhor do que perfeito, né? Ou melhor, o just vai dar a ideia de que ele foi em cima, né? Mais um pouquinho teria estragado, talvez, né? Enfim, é a ideia que passa. Just meaning exactly. Então aqui o just significando o quê? O exatamente. Do mesmo jeito, pessoal, nem sempre vai dar, mas aqui ele significa o exatamente, entenderam? Como é que a gente tem vários usos? É isso que eu estou querendo que vocês entendam. Ah, o exatamente, o exactly, ele vai ter vários significados quando você vê essa palavra escrita numa frase, tá? Ela vai ter vários significados. Da mesma forma, o just vai ter vários significados. Só que, lógico, o exatamente não vai ter tantos significados igual o just. O exatamente vai ter bem menos significados. Por quê? Porque o just é uma palavra mais ampla, ele tem mais significados, tá? Mesmo dentro do inglês. Eu não estou falando de tradução, viu? Porque traduzir, ele vai traduzir para muitas lá, daquelas que a gente viu, né? A gente até viu bastante. Cadê? A gente até viu muitos significados para ele, né? Do just aqui. A gente tem várias traduções, tá? Mas aqui o que ele está mostrando para nós é que ele tem vários significados diferentes, mesmo dentro do inglês. Coisas que essa palavra representa no mundo, independente da origem, né, da língua dela, que no caso é inglês, mas enfim. Então, ó, you look just like your sister. Você se parece exatamente você parece exatamente com a sua irmã. Então você vê que ele funciona para isso, ó, né? Can you put your signature just here? Você consegue, né? Você pode assinar, né? O put your signature para nós até funciona. Você pode pôr a sua assinatura, a sua rúbrica, né? Na, no papel, mas fica estranho pôr a assinatura. Você assina, né? Então, esse put your signature seria assinar. Mas tem o verbo assinar em inglês, que é o sign, tá? Aqui, ó. Sign. Que pode ser uma placa, né? Mas deixa eu pôr to sign aqui, que ele deve me dar o assinar. Isso mesmo. Então, como verbo, ele é o verbo assinar, tá? To sign. Aqui ele não usou o to sign. Ele poderia, can you sign just here? Poderia, poderia. Mas ele fez dessa forma. Para nós fica estranho, mas até é aceitável, né? Falar, coloque a sua assinatura aqui, né? Ou seja, um assine aqui, mas sign, né? Enfim, just here. Então o just é exatamente aqui, né? Tem que ser nesse local específico. O just meaning only, né? Que é o apenas, né? Seria o apenas, nossa, somente. His first paycheck was just 50 pounds. Então, o seu primeiro salário, né? O paycheck, pessoal, é um cheque de pagamento, tá? A tradução, cheque de pagamento. Então, ele recebeu isso aí, tá? Ele recebeu esse cheque como pagamento por trabalhar, né? Como se fosse o salário. Então, mas a gente não fala assim, né? O cheque de pagamento. A gente fala o salário, tá? Dá para usar o cheque de pagamento, professor? Dá, né? Nada impede, mas é como eu digo, a gente tem que procurar deixar a tradução mais natural, tá?
foi de apenas 50. Aí esse pounds aqui, pessoal, ó, é, é como se fosse os termos que a gente usa para falar do dinheiro, né? Então é tipo 50 pila, 50 paus, por exemplo, 50 mangos. É uma gíria, como se fosse uma gíria para falar do dinheiro, tá? No caso pound, a palavra pound, ela é um poço, um poço. Pode ser um poço, eu acho que é melhor. Um poço funciona bem, tá? A palavra em si. Mas aí quando você usa daquela forma ali, próximo a dinheiro, ela ganha aquele significado de aí, libra, né? Então tá certo, ó. É 50 pounds, 50 libras. Pode ser, tá? Deixa eu ver se eu acho ele aqui como poço. Encurralar, pisar, não, não tem, né? Mas pode ser, tá? Aqui um lugar, né? Libra esterlina, Vamos ver no Macmillan aqui se ele mostra o significado de pound. O ruim que aqui é o britânico, né? Mas vamos ver se ele fala que pode ser um. Pode ser um peso também, né? Ó, 50 pesos, alguma coisa assim. Aí, ó, um lugar. Não está falando, Ah, será que eu estou confundindo com pound? Então, pound. Hum. Eu confundi com pound. Eu confundi pound com pond. Isso mesmo. Então, minha falha aí nesse caso, tá? Pond, lagoa. Isso, Então, pound seria o peso, a libra, tá? Pode ser até ser um curral, ó. Então, aí no caso aqui, 50 libras, né? Ah, e aqui ele dá um exemplo num diálogo, né? Então, eles estão lá numa loja de roupas, né? In a clothes shop. Can I help you? No, it's alright. I'm just looking. Então, eu estou apenas olhando. Certo, pessoal? O only aqui, o just como only. Just and expressions of time. Então, o just e expressões de tempo. Hora. Tá? É de tempo, é de tempo. Just can mean recently or a very short time before or after speaking. Então, just pode significar recentemente, né? Ou um período muito curto de tempo, seja isso antes ou depois da fala, tá? Então, ó, where's my phone? I had it just now. Onde está meu telefone? Eu estava com ele até agorinha, né? Eu acabei de ver ele. Eu estava com ele até pouco. Could you wait for me? Você pode me esperar? I'm just going to the shop. Eu só vou até a loja, né? Ou seja, é rápido. Eu vou lá e volto rapidinho. Esse just significa isso, da mesma forma em português, né? Eu só vou até na loja. Eu só vou ali na loja. Me espera, né? We often use the present perfect or past perfect with this meaning of just when we refer to a short time before the moment of speaking. Então, é uma regrinha, né? Não é bem uma regrinha, né? Mas é algo que acontece frequentemente, tá? Often. Então, nós frequentemente usamos o present perfect ou o past perfect com esse significado de just. É quando nós nos referimos a um curto período de tempo antes do momento da fala. Então, ó, I've just decided to sell my apartment. Eu acabei de decidir que vou vender meu apartamento. Então, ó, aqui ele usa o past perfect, né? Aqui, ó, past perfect, que é o passado perfeito. Como é que eu sei que é o passado perfeito, pessoal? Aqui, ó, I have decided, tá?
Então aqui o decided está no passado, eu acabei. Aí na tradução ele não fica no passado, né? Não dá, porque esse tempo aqui a gente não tem um representante direto no português. Então a gente usa outro tempo para fazer a mesma coisa, né? Então, e o I've just decided. Esse é o presente, tá? Eu falei não, desculpa, pessoal, esse é o present perfect, viu? Aqui é o present perfect. Então, ó, I have, tá? Então, o verbo to have, ele está no presente, certo? E o decided está no particípio. Mas o decide está no passado, professor. Sim, porque as duas formas são iguais, tá? É um verbo regular. Mas aqui ele está no particípio. Por que eu sei que ele está no particípio? Porque aqui está no presente, tá? Então, é uma dedução, na verdade. Viu, pessoal? Porque não é uma dedução, é uma questão de lógica. E aí, lógico, leva a gente a uma dedução. Porque se eu tenho o I have ele está no presente, tá? Eu tenho, ele está no presente. Então, se eu tenho, não tem como eu pôr aqui esse verbo aqui no passado. Então, por exemplo, não tem como eu escrever assim, ó, eu tenho, decidi que vou vender meu apartamento. Tá? Não dá para fazer. Então, isso aqui tem que vir no particípio. Então, eu tenho decidido vender meu apartamento, né? E aí, lógico, não faz sentido para nós em português essa construção, né? Então, eu escreveria algo mais próximo disso. Eu acabei de decidir que vou vender meu apartamento, ou eu já decidi que vou vender meu apartamento, alguma coisa assim. E aqui sim está no past perfect, esse tempo aqui, né? Ó, I'm on my way to the station. Eu estou a caminho da estação. Their train has just arrived. O trem deles acabou de chegar. E aí aqui sim, ó, o has, né? Tá no passado, né? O has. E o arrived, their train has just arrived. Acabou de chegar. Isso. Uhum. Tá, pessoal? Just for emphasis. Então aqui, esse aqui em cima, ele usa para ênfases também, né? Então tem outro para ênfase aqui. We also use just to emphasize an imperative. Só que no caso aqui, esse ênfases aqui é uma declaração. Esse ênfases aqui é um imperativo. O que é um imperativo, pessoal? O que o imperador faz? Não dá ordens? Então, o imperativo é uma ordem. Quando você dá uma ordem, então você usa o just para emphasis, que é esse caso aqui, tá? Just shut the door quickly or we are going to be late. Então, apenas feche a porta rapidamente ou nós vamos nos atrasar. Então, a gente usa esse just aí como imperativo, para dar ênfase à ordem, né? No caso, a ordem aqui é fechar a porta. Shut the door. Então, just shut the door, né? Também a gente faz isso em português, né? Tipo, quando a gente está com pressa e tal, a gente fala, não, fecha a porta logo, né? Aí, no caso, fica sendo esse logo, né? Que seria o quickly aqui. Mas eles usam o just, tá? Ou então, só fecha essa porta logo e vamos. Alguma coisa assim. Esse só sendo, então, o just. Aí tem umas cláusulas imperativas aqui, ó. Depois nós vamos dar uma olhada nisso, tá? Noutra aula. Just to soften expressions. Então a gente pode usar o just para quê, pessoal? Para se amaciar, né? O soft quer dizer macio. Então to soften seria para amaciar as expressões. Que no português a gente tem o nome, né? Que no inglês também tem o nome para isso aqui que é um eufemismo, né? Só que não é bem um eufemismo, viu? Não é bem um eufemismo. Por quê? Porque no caso do eufemismo, quando a gente usa o eufemismo, a gente vai mudar as palavras para poder suavizar a expressão, suavizar o que a gente quer dizer. Então, por exemplo, a pessoa morreu, né? Minha avó morreu. Ao invés de dizer isso, eu digo que minha avó está descansando no céu. Minha avó foi para um lugar melhor. Isso é um eufemismo, tá?
Aqui no caso desse aqui, ele está de fato amaciando a expressão, mas ele não está mudando as palavras. Viu? Por isso que não é um eufemismo assim, dessa forma. E sim simplesmente usando o just para amaciar, viu? Então, ó, we use just in speaking to soften what we say, especially in requests. Então, nós usamos o just na fala para amaciar, para suavizar o que a gente diz, especialmente em pedidos, tá? Requisições. Então, could you just open the window, que é a mesma ordem, né, pessoal? Tem um imperativo aqui, ó. Eu estou pedindo, eu não estou mandando. Eu estou pedindo a pessoa para abrir a janela. Mas não deixa de ser, dentro da gramática, o imperativo, tá? Essa construção aqui, ela é imperativa. Eu estou dando uma ordem, por mais que essa ordem seja um favor, a gramática não entende, né? A gramática não sabe o que é eu estou mandando e quando eu estou pedindo, tá? A gramática não sabe isso. O que determina se é uma ordem ou não, muitas das vezes, é o please, né? Eu posso pôr um por favor, né? Mas mesmo assim, o seu patrão pode te dar uma ordem pedindo um por favor. E isso não vai deixar de ser algo que você é obrigado a fazer, né? Então, quer dizer, a gramática ela não muda a ordem. O que vai mudar a ordem é quem te falou para fazer aquilo, o tom que foi usado para fazer aquilo, né? E também, mesmo que essa ordem venha do seu patrão, ela pode ser uma ordem que veio com educação ou que veio sem educação. Mesmo que venha de uma amiga, ela pode vir com educação e sem educação. Então, se vai ser uma ordem ou pedido, depende de outros fatores que não são gramaticais, tá? É isso que eu quero dizer. E por isso que eu estou dizendo que aqui, mesmo que ele tenha separado aqui do imperativo, isso aqui também é imperativo, tá? E não é à toa que o just está aqui, viu? Mas aí no caso aqui, se você pode usar o just então de forma a dar uma ordem, né? Mandar mesmo. Então, só fecha a porta logo. E da mesma forma, você pode fazer educadamente. Você poderia só abrir a janela, né? Então, a gramática não capta isso. I was just wondering if I could speak to you about Anna. Então, eu estava apenas... esse wondering, pessoal, é porque eu estava... Eu imaginei, né? Eu achei que eu podia... No caso aqui, eu estava apenas imaginando, eu estava apenas ponderando se eu poderia falar com você sobre a Ana, tá? Certo, pessoal? E depois a gente vai dar uma olhada nesses outros aqui. Mas por hoje é só isso aqui do Just. E aí tem a tarefinha aqui do nosso livro, tá? Na página 81, da palavra-chave Just, certo? E aí aqui só vou dar uma ajudinha rapidinho para vocês, né? Então, in which of these sentences from previous units does just mean a short time ago only e simply? Muito fácil, não vou adentrar nesse. In the sentences where just means a short time ago, which verb form is used? Essa aqui é um pouquinho mais complexa, mas é bem tranquila. O que ele está pedindo? Nas sentenças onde o just significa um curto tempo atrás, né? Que é aquele just lá, que significa aqui, e com expressões de tempo, né? Nesses casos, qual que foi a forma verbal utilizada? Tá? Também, mas também tranquilo, dá para fazer bem. Número 2, letra A. Add just once to each line. 1 to 6 of the phone call. Então, essas da 1 a 6 aqui, ó, tá faltando um just aqui, tá? Em cada frase. Então, ó, well, me actually. Tá faltando um just aqui. Né? Você tem que adicionar o justice para essa fala aqui, para essa fala, esse pedaço do diálogo, tá? Em todos os 6. Aí, letra B. Listen to check, then practice the conversation in pairs. Aí, esse aqui, ele tá pedindo pra gente escutar, porque o CD toca esse diálogo, a gente escuta
para checar se a gente acertou, onde a gente tinha que pôr o just. E depois a gente pratica a conversação em pares. Então, o que eu recomendo? Vocês lerem o diálogo em voz alta, tá? Mas essa aqui vocês não vão pôr nada escrito, certo? Número 3. Match the sentences where do you think the conversations take place. Essa aqui, pessoal, é bem interessante, tá? Você vai relacionar as frases, né? Então, as de número com as de letra. E depois você vai responder, você vai colocar aonde você acha que essas conversações estão ocorrendo. Então, por exemplo, aqui, ó. Can I have the bill, please? Essa aqui provavelmente está acontecendo num restaurante, né? Porque o que? Ele está pedindo uma conta. Mas lógico, pode ser em qualquer lugar. Mas eu só olhei a pergunta, né? Eu tenho que olhar a resposta também, viu? Com qual que ela relaciona. Aí sim eu vou conseguir determinar onde está ocorrendo. Mas né, eu não estou fazendo, só estou ajudando. O que tem que fazer? E aí, na letra B, take turns to say 1 to 6 and remember A to F. Da mesma forma, pessoal, ó, essa aqui vocês deveriam perguntar, né? Com o coleguinha, você pergunta da 1 a 6 e ele responde da A até a F, mas sem olhar, ele tem que lembrar a resposta. Então, da mesma forma, no caso da letra B também, se você tiver alguém para fazer com você, recomendo, né? Pratique a pronúncia bastante. Com certeza vai ser muito proveitoso. Se não, você faz sozinho, tá? Mas da mesma forma, a letra B aqui da 3 não precisa colocar nada escrito. Certo, pessoal? Então, por hoje a gente encerra. Bons estudos para vocês, até a próxima aula e tchau, tchau.